A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu digo que o segundo semestre vai ser melhor do que foi o primeiro. O que está para acontecer agora, nessa virada, nós estamos vivendo no mês da virada, o mês 7, para a entrada do segundo semestre. Eu tenho isso muito forte no meu espírito, e eu entendo que isso é profético, porque o profético vem para anunciar aquilo que o Senhor quer fazer. E nós estamos gerando isso no nosso espírito. Eu sei que talvez para muitos o primeiro semestre foi um semestre tumultuado. Estamos profetizando que vai ser o ano da alegria. E talvez o primeiro semestre não teve cara de ano de alegria. Então imagina o que está para acontecer acumulado. Que não aconteceu no primeiro, vai acontecer no segundo. Deus preparou o terreno. Agora, por que eu entendo que essa palavra que o Senhor compartilhou no meu coração ontem tem tudo a ver com essa fase de transição? Porque as atitudes que nós temos, elas podem comprometer ou favorecer que o que Deus tem para nós, no nosso futuro, se cumpra ou não. Muitas vezes, eu gostei muito do que o pastor Marcelo, lá de Nova York, no Recall, agora em Araçatuba, ministrou, dizendo que ele escreveu um livro, inclusive, dizendo o seguinte, que muitas pessoas, porque não vigiam nas suas atitudes, comprometem tudo que conquistaram até em oração. Ele fala até de pessoas que passaram a noite inteira orando, mas no dia seguinte algumas atitudes estragam tudo. E é de fato, irmãos, nós como filhos de Deus, muitas vezes pisamos na bola em algumas atitudes, em palavras que dizemos, comportamentos que temos, e também por não observar alguns princípios que são chaves na palavra de Deus para nos ajudar a romper naquilo que Deus tem para nós. Eu queria que você me ajudasse pegando na mão de alguém e dizendo assim para essa pessoa, Deus tem algo novo para você agora, nesse segundo semestre. Deus tem algo grande, nós estamos anunciando isso, e eu creio que essas chaves vão te ajudar a viver isso. Amém? Posso ouvir um glória a Deus de quem crê nisso? João capítulo 6, a partir do versículo 1, um texto super conhecido, quero ler com vocês. A partir do versículo 1 diz assim, depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, tem um rapaz aí que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar ao Senhor? Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor está aqui. E sabemos que a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz para gerar em nós o que precisa ser gerado. E a minha oração é que isso se cumpra nessa noite aqui. Que não apenas entendamos a palavra a nível da nossa mente, mas ela realmente se aprofunde no nosso interior, sem barreiras, para nos fazer viver aquilo que o Senhor tem para nós em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, nesse texto, o ponto-chave, o ponto crucial do texto que chama a atenção, que é o tema do assunto, é a multiplicação dos pães e dos peixes.
a grande multiplicação, onde com 5 pãezinhos e 2 peixinhos, alimentou-se aproximadamente 15 mil pessoas, embora a Bíblia diga que eram 5 mil homens, mas não eram contados mulheres e crianças. Então você imagina aí, se eram só 5 mil homens, suas esposas e crianças e, enfim, mães, e com 5 pães foram alimentados. Um grande milagre, algo tremendo, algo que marcou aquela geração. Mas, embora esse seja o grande ápice do texto, as chaves que geraram essa multiplicação, os princípios que colaboraram para que isso acontecesse estão nos versículos anteriores, que eu quero trabalhar com vocês. Eu vejo Jesus tendo atitudes aqui, onde, na verdade, o milagre não aconteceu quando ele começou a distribuir o pão. Para mim, o milagre aconteceu na primeira atitude que foi chave, porque é exatamente isso que acontece. Atitudes corretas são sementes para milagres que virão acontecer. Você pode repetir isso comigo? Diga, atitudes corretas são sementes para os milagres que virão. Por que certos milagres não acontecem? Porque certas atitudes não são semeadas. Por que certas multiplicações não surgem? Porque certas atitudes não vêm. É lógico que a multiplicação está relacionada com o tempo certo. Porque a Bíblia diz que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa. Então pegue na mão de alguém de novo. Hoje eu vou trabalhar bastante esse pegue na mão, então não se aborreça comigo, porque eu quero fazer essa palavra ficar bem gravada no seu coração. Diga para alguém aí que você é como uma árvore plantada. Você não é um galho seco. Você não é um arbusto jogado por aí. Você é uma árvore plantada perto do ribeiro. Você vai vingar na hora certa. Eu creio nisso. Olha as atitudes de Jesus, a primeira delas. A primeira atitude de Jesus foi estabelecer prioridades. Porque a Bíblia diz que Jesus, quando atravessou o mar da Galileia, uma multidão seguia Jesus. Irmãos, nós vivemos dias em que a nossa geração gosta de ser seguido pelas multidões, no Face, no Instagram, nas redes sociais. E o interessante é que essa geração é uma geração influenciada por aquilo que as pessoas pensam. Porque a vida que as pessoas mostram nas redes sociais é uma vida editada. É uma vida que você escolhe aquilo que você quer mostrar para que os outros vejam. Por que você escolhe? Porque você quer mostrar aquilo que gere curtida. Você quer mostrar aquilo que o pensamento da sociedade aprove. E isso é perigosíssimo, porque leva uma geração todinha a ser influenciada por um sistema corrupto, de princípios e valores totalmente invertidos de acordo com os padrões do reino de Deus. Mas Jesus não era assim. Embora uma grande multidão estava seguindo Jesus, Jesus não estava preocupado com o que a multidão podia pensar ou dizer a seu respeito, porque Jesus não era guiado pela voz da multidão. Jesus não era guiado pelas curtidas da multidão. Jesus não estava preocupado se a multidão ia continuar seguindo ou não. Jesus tinha um alvo, tinha um foco, tinha um propósito. E a primeira coisa que ele faz, quando a multidão segue, ele sobe para o monte. Diga comigo, subir ao monte. Primeiro princípio que está relacionado com estabelecer prioridades. Se nós não soubermos estabelecer a prioridade de que nós fomos chamados para estar diante de Deus. Subir ao monte significa estar diante de Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas 29:11, quando Ezequias diz para os sacerdotes e levitas, vocês foram chamados para estar diante de Deus e para queimar incensos. Sabe quem é o sacerdote hoje? Essa pessoa que está aí do seu lado e você. Você é o sacerdote, porque 1 Pedro 2,9 diz que nós somos nação eleita, raça eleita, sacerdócio real. Quantos sacerdotes nós temos aqui? Se você é um sacerdote, porque você entregou sua vida para Jesus e você é a habitação do Espírito Santo, o seu chamado primordial é estar diante dele. Quando Elias chega diante do rei de Israel e anuncia assim, não vai chover, segundo a minha palavra, por causa da face de quem eu ando. Mais ou menos assim ele diz. Sou um homem que anda diante da face de Deus, e segundo a minha palavra não vai chover.
Por que ele tinha essa autoridade para declarar e se cumpriu? Não era porque ele só tinha um chamado de ser um profeta. É porque o chamado dele, em primeiro lugar, estava se cumprindo, que era estar diante de Deus. Quando nós vivemos uma vida de estar diante de Deus, e quando a Bíblia diz queimar incenso no Antigo Testamento, significa orar. Toda vez que você vê no Antigo Testamento que os sacerdotes queimavam incenso, a aplicação disso para o Novo Testamento é oração. Nós fomos chamados para estar diante de Deus e orar. Diga comigo, eu fui chamado para estar diante de Deus e orar. Estar diante de Deus e orar. Não existe legalidade, autoridade, autorização para ninguém fazer qualquer coisa sem que primeiro cumpra o seu primeiro chamado. Estar diante de Deus. Tudo na nossa vida começa a dar errado quando a gente deixa de estar diante de Deus. Faz sentido, irmãos? Eu não preciso perguntar aqui, quantos aqui deixaram de estar diante de Deus? Isso é algo que você tem que olhar para dentro de você, eu tenho que olhar para dentro de mim, e enxergar se eu me deixei levar pelas vozes e pela multidão, e pelas redes, e pelo corre-corre, e pelos meus prazeres, e deixei de estar diante de Deus. Se eu deixei de estar diante de Deus, isso vai ter consequências na minha vida. Mas quando eu estou diante de Deus, isso também tem consequências favoráveis de Deus na minha vida. Eu acredito que a partir de agosto, vai ser um tempo do favor de Deus sobre a sua vida. Mas você precisa estar diante de Deus. Em segundo lugar, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele subiu. Embora as multidões estavam seguindo, Jesus pegou os discípulos e sentou com os discípulos lá no alto do monte. Escute isso. Jesus não foi para a galera. Galera, eu estou aqui, vamos lá. Recebe os milagres, pá, tal, e a popularidade de Jesus lá no último. Jesus não estava preocupado com isso. Aquela multidão precisava de milagres, aquela multidão precisava de pão, aquela multidão precisava de palavra. Mas Jesus sabia estabelecer prioridades. Aquele não era o momento de estar com a multidão, aquele era o momento de estar com seus discípulos. E sabe quem eram os discípulos? Eram as pessoas que o Pai tinha escolhido para Jesus andar. Porque antes de Jesus escolher os discípulos, ele subiu ao monte para buscar a Deus, passou a noite em oração, desceu e começou a escolher, anda comigo, anda comigo. Não foi à toa que quando ouviu, anda comigo, ele deixou tudo e foi seguir a Jesus. Sabe por quê? Porque eles estavam debaixo de oração. Eram aquelas pessoas. E o segundo princípio que eu quero tratar aqui com você é relacionamento. Relacionamento. Nós fomos chamados para estar diante de Deus e também fomos chamados para andar com aquelas pessoas que Deus apontou com quem eu tenho que andar. Porque quando eu ando com companhias erradas, isso vai comprometer o meu futuro. A Bíblia está repleta de declarações assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. Escute isso, Jó capítulo 42, versículo 10. Jó 42, 10. O Senhor pega os amigos de Jó, que conheciam da palavra, porque todos os conselhos dos amigos de Jó eram conselhos retos, mas era para a pessoa errada, porque eles julgaram Jó de maneira errada. Deus tratou com os amigos, e sabe o que Deus fez? Deus teve misericórdia dos amigos e disse, vão pedir oração para Jó. Agora escute, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Jó estava fazendo o quê na hora que a sua sorte foi mudada? Com quem ele estava? Com quem, irmãos? Com os amigos. Que amigos? Aqueles que Deus tinha mandado, ande com ele. Vá se encontrar com Jó. E se os amigos de Jó não tivessem obedecido ao Senhor e estivessem com Jó? Porque aquela hora era a hora de estar com Jó. Não teriam sido abençoados, porque Deus liberou favor para os amigos de Jó, porque eles obedeceram e receberam a oração de Jó. Irmãos, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Cuidado com quem você anda. Cuidado para quem você empresta o seu ouvido. José, eu tenho consciência que quando eu estou dizendo, eu sei que nós temos familiares que muitas vezes não têm a fé que a gente tem. Eu sei que eu estou dizendo que muitas vezes nós temos pai, mãe, irmãos, tios, e eu não estou dizendo para você abandonar. Mas eu estou dizendo para você ter cuidado com o que você trata com aqueles que não têm a mesma fé, que não estão na mesma visão, porque José
teve problemas com isso, com os irmãos, de dentro da sua casa. Ele tinha sonhos, ele tinha uma fé, ele tinha uma visão, e ele falou com as pessoas erradas, e isso causou quase a perda do chamado de José. Porque tentaram matar José, jogaram ele numa cisterna, venderam como escravo. Na misericórdia de Deus, Deus mudou a situação. Mas talvez José não precisasse passar pelo que ele passou, mas por causa das companhias erradas. Eu não estou ensinando aqui que a gente tem que desprezar os outros, porque no final do texto, você vai ver que Jesus faz um milagre para quem, irmãos? Para quem Jesus fez os milagres? Para a multidão. Mas ele não pegou a multidão para andar com a multidão. Ele estava com os discípulos. Nós temos que ter muito cuidado com quem a gente anda. Salmo capítulo 1 diz assim, olha o que diz Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém na roda dos escarnecedores, e não se assenta, e nem se detém no caminho dos pecadores. Aí depois ele diz assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Presta atenção. É como se o Salmo tivesse uma ordem para ter a bênção. E ele começa dizendo assim, cuidado com quem você anda, e medite na palavra, e você vai ser abençoado. Ele não coloca assim, medite na palavra de dia e de noite, cuidado com quem anda. Primeiro a companhia, vigia, olha ao teu redor, escolhe bem quem serão os teus melhores amigos, os teus amigos íntimos. Tem que ser pessoas que conhecem a palavra de Deus, que têm intimidade com o Senhor, que têm fé. O próprio rei Davi disse assim, o meu prazer é estar com aqueles que amam a tua palavra, que amam estar na tua presença. Irmãos, nesses anos que nós estamos pastoreando, no topo da lista das pessoas que caíram, se eu fizer um levantamento, das pessoas que um dia entregaram suas vidas para Jesus, mas se afastaram do Evangelho, no topo da lista de motivos está más companhias. Maus relacionamentos. Jesus estabeleceu a prioridade de estar diante de Deus, e se você acha que eu estou sendo seletivo, se você acha que eu estou ensinando a ser seletivo, não é isso que eu estou ensinando, mas a minha pergunta para você é o seguinte, Jesus saiu por aí escolhendo qualquer um para andar com ele? Você pode me responder? O que ele fez antes de escolher? Orou a noite inteira. Está aí uma coisa que a gente deveria fazer, orar mais, para saber com quem eu devo andar. Pastor, irmãos, até dentro da igreja, a gente tem que ter cuidado. Pastor! Ou você acha que não tem gente invejosa dentro da igreja? Ou você acha que não tem gente que quer andar com você para ver o que você tem e para usar você? Irmãos, nós somos uma igreja, igreja é gente, e gente tem problemas. Vão ser todos curados em nome do Senhor Jesus. E amamos a todos em nome de Jesus, com defeito ou sem defeito. Mas mesmo dentro da igreja, nós temos que ter cuidado. Como José teve que ter cuidado dentro da sua casa. Faz sentido, irmãos, o que eu estou falando? Estou ofendendo alguém aqui? Terceiro princípio. Relacionamentos, eu falei o segundo. Terceiro, decisões e escolhas. Há muitos que têm perdido o foco do que Deus tem para a sua vida, porque têm tomado decisões baseadas em motivações erradas. Jesus não decidiu ir com a multidão porque ele não era levado por o senso de ter popularidade. A voz do povo não é a voz de Deus. E é muito perigoso, e isso tem tudo a ver com as companhias que eu ando. Porque a Bíblia diz que as más companhias vão corromper os bons costumes. Os bons costumes não vão prevalecer sobre as más companhias, mas as más companhias vão corromper os bons costumes. Não foi eu que disse isso, é a palavra de Deus que diz isso. E se eu souber escolher meus relacionamentos, a probabilidade de eu tomar decisões acertadas na minha vida será muito maior. Porque se eu andar com pessoas que oram, a tendência de eu ser uma pessoa que ora é maior ou menor, irmãos? E se eu andar com quem fala mal? Você acha que eu corro risco? Sim ou não? Tem pessoas que dizem assim, pastor, mas a gente não pode se afastar do mundo. E quem está dizendo para você se afastar do mundo? Eu estou falando sobre a escolha das pessoas. E eu estou falando agora do princípio sobre as decisões e escolhas que você vai tomar. Você viu que a Rose aqui contou o testemunho dela. E quem que você acha que...
não é essa a pergunta, não é quem, você sabe que foi o Espírito Santo. Mas ela precisou tomar uma decisão. E essa decisão foi influenciada por quem? Ela foi influenciada pela palavra que ela ouviu e pelo Espírito Santo. Ela tomou uma decisão guiada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus mostrou para ela uma mala. E ela foi na mala. A Bíblia diz em Romanos 8,14 que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Diga comigo, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, o que são aqueles que não são guiados pelo Espírito? Agora, pare para pensar. Você é guiado em tudo pelo Espírito Santo de Deus? No dia a dia é o Espírito Santo de Deus que diz, vá, fique, faça, ligue, não ligue, fale, não fale. Em tudo que você faz todo dia, é o Espírito Santo que guia você? Ou você pode ser junto comigo sincero para reconhecer que nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, mas não é sempre que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quantos estão comigo nessa? Podemos melhorar nisso. Porque se eu sou filho de Deus, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas se não é o Espírito Santo de Deus que me guia em todo momento, o que é que me guia? Às vezes o que eu penso, às vezes o que eu sinto, às vezes o que os outros dizem, às vezes o que os outros pensam, influenciam nas minhas decisões. Mas Jesus não. Jesus não se deixou levar pelo que a multidão pensava. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, irmãos, multidão só quer uma coisa. Multidão quer auê. A Bíblia diz que a multidão estava seguindo Jesus porque viu os milagres que Jesus fazia. E depois que essa multidão comeu o pão, teve uma outra perseguição, porque eles queriam pão de novo. Porque andar pela voz ou pelo que os outros pensam é um perigo para você. Mas você é filho de Deus, e todo filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode declarar isso para o seu irmão? Pega assim na mão dele e diga assim, você é guiado pelo Espírito. Agora, se Jesus soube estabelecer a prioridade de estar com o Pai, se ele soube escolher os relacionamentos íntimos dele, e ele soube tomar as decisões guiadas pelo Espírito Santo, tem um quarto princípio. Jesus abençoou quem precisava. Como eu disse no início, quando Jesus escolheu estar com os discípulos para andar, para ter relacionamento de intimidade, ele não desprezou a multidão. Pensa comigo. A multidão seguiu Jesus e chegou no monte, e Jesus sentou com os discípulos, irmãos. Se isso acontecesse nos dias de hoje, talvez acusassem Jesus de panelinha, está fazendo panelinha, olha lá. Veio todo mundo atrás dele, ele só sentou com aqueles que ele anda junto. Mas Jesus não estava se importando com o que eles iam pensar, porque Jesus tinha um coração abençoador. Tanto que Jesus abençoa a multidão e multiplica o pão e o peixe para alimentar a multidão. Eu quero dizer com isso que o quarto princípio é que nessa estação de virada, para entrar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, Deus vai usar você para abençoar muitas pessoas. Deus vai usar a tua vida para trazer uma palavra para alguém que está precisando. Irmãos, todos os dias nós temos pessoas que andam à nossa volta que precisam ser tocadas. A palavra de Deus diz que você é luz do mundo e sal da terra. Se o sal perdeu o valor, perdeu o sabor, só serve para ser jogado fora e pisado. Você tem o Espírito Santo dentro de você e tem gente que passa perto de você que precisa de uma palavra. O Gini e a Estela foram com a gente para me ajudar lá em Itapura. E a Estela estava contando da experiência que ela teve quando ela foi na loja de R$1,99. Ela foi doida para gastar dinheiro na loja de R$1,99. Deus não deixou, porque Deus deu uma palavra para ela, para uma vendedora. E Deus falou para ela assim, volta, fala com a vendedora. E ela voltou e disse para a vendedora, Deus está dizendo que o que aconteceu com você foi livramento. A mulher começou a chorar. E aí ela contou para a Estela, meu noivo terminou comigo ontem. E eu estava orando aqui pedindo para Deus trazer uma palavra de consolo para mim. E Deus está te usando agora. Olha isso, irmãos. Uma vida sendo direcionada no consolo do Espírito Santo, porque alguém disse, eis-me aqui, Espírito Santo. Tem gente na sua família que precisa do sal que tem na sua vida. Tem gente na sua família que precisa da luz que está na sua vida. Tem gente que chega perto de você e fala, meu Deus, eu estou com uma dor de cabeça. Aí você fala assim, quer Dorflex? Nenhuma oração você faz, vem cá.
Põe a mão na cabeça da pessoa. Não precisa chacoalhar a cabeça que vai doer mais. Mas declara. Eu declaro a cura em nome de Jesus. Tem outros que chegam perto de você e falam assim, sei, minha vida está complicada. Você fala, procura um psicólogo. Não. Tudo bem procurar um psicólogo, mas primeiro libera uma palavra. Diga, em nome de Jesus, Deus vai fazer. Posso orar por você? Irmãos, eu já tive a oportunidade de liberar batismo no Espírito Santo para um irmão lá da Bahia, pelo WhatsApp. E ele só escreveu assim, estou falando em línguas. Você é um instrumento de Deus e Deus quer usar a sua vida. Agora eu volto de novo em Jó 42:10. Quando que a sorte de Jó foi mudada? Quando ele estava fazendo o quê? Orando por quem? Isso é uma chave, irmãos. Abençoar vidas é uma chave que pode mudar o teu futuro. Quando você se dispõe a abençoar pessoas, Deus abençoa a sua vida. Por isso que eu estou profetizando que o semestre que vem vai ser um semestre de mudança de sorte. Deus vai usar você para abençoar pessoas. Você pode abençoar alguém já agora, aproveitar? Você pode aí abençoar alguém? Acha alguém aí, rapidinho. Temos 1 minuto para fazer isso. Acha alguém, abençoa alguém. Vai, irmãos. Ora por alguém, fala alguma coisa para alguém, abençoa a vida de alguém. Está cheio de gente, de repente Deus usa a tua vida agora. Fala, eu profetizo que você vai receber um milagre. Eu abençoo sua vida. Eu declaro que você vai ser abençoado com o privilégio de me pagar uma pizza depois do culto. Abençoa alguém. Profetizo. Quantos querem ser usados por Deus? Estou aqui, ó. Estou falando aqui, enquanto estou falando, estou vendo aqui o Paulinho. Fazia um tempo que o Paulinho não vinha de domingo, né, Paulinho? Pensa num irmão cheio do Espírito Santo, que gosta de estar na presença de Deus. Mas pensa no irmão que se não tiver ajuda de quem possa ajudar, não pode estar com a gente. Ele está aqui porque alguém se dispôs a servir, irmãos. Irmãos, eu quero propor um negócio. A partir de amanhã, segunda-feira de manhã, você fala assim, Deus, me usa na vida de alguém. Se prepara para o que vai acontecer. Quem tem coragem de fazer essa oração? Porque tem que ter coragem. Quem tem coragem de fazer essa oração? Se você tem coragem de fazer essa oração, levante sua mão que eu já quero orar por você. Diga assim comigo, ó. Senhor Jesus, estou a fim de aplicar essa chave. Nessa semana, eu me disponho a ser bênção na vida de alguém. Não por interesse, para que o Senhor me retribua. Mas eu quero viver uma vida de ser útil no teu reino. E que a luz que está em mim brilhe na vida de outras pessoas. Irmão, se essa oração que você fez comigo foi sincera, você se prepare para o que vai acontecer essa semana. Deus vai colocar pessoas na sua vida. Nem que seja para dizer, ai que dor de cabeça. E você vai dizer, toma agora uma oração que você vai receber em nome de Jesus. Quinto princípio. Sabe o que aconteceu depois do milagre? Sobrou pão por todo lado. O que Jesus mandou fazer? Cata tudo e põe nos cestos. Quantos cestos sobraram? 12. Por que 12 cestos sobraram? Para cada discípulo, para corrigir a incredulidade de cada discípulo. Era um sinal. Números na Bíblia são sinais. Números têm significado na palavra de Deus. E o Senhor Jesus não foi à toa que ele recolheu 12 cestos. Ele recolheu 12 cestos porque todos os 12 que estavam com ele estavam incrédulos a respeito do milagre de alimentar toda aquela multidão. E cada um daqueles cestos era um sinal para corrigir a incredulidade que estava no coração deles. Com isso, eu entendo que Jesus estava sendo um estímulo para ativar a fé daquelas pessoas. A fé dos seus discípulos. E essa é outra chave que o Senhor quer nos ensinar nessa transição de temporadas. E a chave é o seguinte, ser um estímulo para a fé de outras pessoas. Você vai ser um instrumento para que outras pessoas tenham uma fé fortalecida. Como? Vou dizer como. O que você passou nesse semestre, não vou nem falar da tua vida, mas o que você passou e teve que enfrentar esse semestre,
vai servir de consolo e conforto para outras pessoas depois. Porque nem tudo que a gente enfrenta de dificuldade é só para mim. Grande parte das dificuldades que eu enfrento, das lutas que eu enfrento, é para que eu tenha o conforto do Espírito Santo, a graça e o poder para me consolar daquela situação, para que eu tenha como consolar outras pessoas. E eu queria te propor que você olhe o que você tem passado nesses dias sob a perspectiva de que Deus está te escolhendo para ser um instrumento na vida de alguém. Talvez você até possa entender o seguinte, então é por isso que está sendo tão difícil. Mas está sendo difícil e não impossível, porque a graça de Deus vai te fazer vencer e superar isso. E o consolo do Espírito Santo vai te fortalecer. Irmãos, vai ser muito... Imagina o poder que vai ter nas palavras da Rose, quando alguém chegar para ela e dizer assim, mas eu estou desesperado, porque eu não encontro aquele negócio que eu tinha que estar na minha mão, eu perdi. O que ela vai dizer? Pede para o Espírito Santo. Ele fala, ele vai te mostrar tudinho. Até a mala que está escondendo o negócio que você perdeu, ele vai mostrar quem é, ou o que é. Eu sinto muito forte que nessa temporada de transição, para entrar no novo, nesse tempo de alegria, nesse tempo de romper que Deus tem para nós, eu sinto muito forte que muitos filhos de Deus aqui, que estão recebendo essa palavra, vão ser guiados como nunca antes pelo Espírito Santo de Deus. Eu sinto de dizer aqui que tem gente que vai ouvir assim, ó, não fecha esse negócio. Para tudo. Não é de Deus. Tem negócios que a gente entra, irmãos, que dá uma dor de cabeça depois, tem que arrumar advogado, tem que fazer, mas o Espírito Santo tinha avisado que não era para fazer. Ele sempre avisa. Mas nessa temporada, teus ouvidos vão estar abertos para ouvir o que o Espírito Santo vai dizer. Amém? Para encerrar esse princípio, essa sequência de chaves, eu quero falar o sexto princípio, que é organizar o que está em desordem. Diga comigo, pôr em ordem o que está bagunçado. Irmão, só há multiplicação, só há milagre onde tem ordem. Deus não faz milagre na bagunça. Porque se Ele mandar multiplicação na bagunça, tem desperdício. E Deus não é Deus de desperdício. Deus vai fazer aquilo que você precisa com abundância e vai superar as suas expectativas. Mas primeiro você vai ter que pôr ordem. E eu quero focar aqui na bagunça do nosso interior. Às vezes o nosso mundo interior, nossas emoções, o que pensamos, o que sentimos, estão extremamente bagunçados. E essa bagunça está sendo o entrave para você receber o teu milagre. É essa bagunça na tua vida interior que está impedindo você de experimentar a frutificação e a multiplicação que Deus tem prometido. E eu quero mostrar isso na palavra. Por quê? Porque depois que teve a multiplicação, quer dizer, no processo de multiplicação, a ordem começou. Pensa comigo, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, em volta dos discípulos, todo mundo esticando o pescoço, e Jesus com 5 pães e 2 peixes na mão. O que você acha que a multidão estava falando naquela hora? Não vai dar. Não vai dar, vou ficar com fome. Irmãos, eram 5.000 homens. Tu já viu um homem com fome? Um homem com fome é capaz de causar uma desordem, uma bagunça na vida de outras pessoas. A sabedoria dos antigos diz assim, não trate nada com um homem com fome. Dê comida primeiro, né? Primeiro alimente. Pelo sorriso que o bebê está, ele comeu bem antes de vir para o culto. Agora eu penso 5.000 homens, o caos que estava aquilo lá. E agora eu quero te dizer as 4 chaves que Jesus usou para pôr ordem aonde tinha bagunça. Sabe o que ele fala em primeiro lugar? Senta todo mundo. Sabe o que quer dizer isso? Se aquietem. Fica todo mundo quieto. Para de espichar o pescoço e senta. Você só vai saber quem é Deus no meio da crise se você se aquietar. Porque Salmo 46:10 diz assim, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus.
Diga para alguém, se aquiete e você vai ver Deus fazer. Nessa primeira chave, eu já te digo o que mantém a bagunça no nosso interior. A falta de quietude. Em Isaías capítulo 30 diz assim, no sossego e na confiança está a vossa força, mas vós não quisestes. Por que não quis? Porque não quis sossegar. Porque não se aquieta, porque não tranquiliza. Nessa fase agora de transição para aquilo que Deus tem para a tua vida, há uma palavra de ordem para o Espírito Santo para você. Faz assentar essa ansiedade que está na tua alma. Se aquieta. Porque o teu desespero não pode fazer nada por você. A tua angústia não vai te ajudar em nada. Shhh, se aquieta. Quantos querem pôr o mundo interior em ordem? Então você precisa se aquietar. Quantos reconhecem que precisa de quietude nesses dias? Aqui dentro. Eita, quanta gente. Essa palavra é para você mesmo. Aquieta, porque Deus está para fazer coisas grandes. Segundo, e olha só, quando Jesus mandou o povo se aquietar, já tinha pão para todo mundo? Não, só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aí vem o segundo princípio que está ainda antes do milagre. São os princípios geradores. Ele pega o pão, todo mundo sentado. Ele pega o pão, ergue para o céu e faz o quê? Eu te agradeço, Pai. Gratidão. O oposto da gratidão é murmuração, reclamação. A reclamação é o pus que vaza da bagunça no interior. Uma pessoa que reclama demais, que é crítica demais, que murmura demais, pode ter certeza, é bagunça no interior dessa pessoa. E quando Jesus dá graças pelo pouco, Ele está valorizando o pouco. Ele está honrando o pouco. Agora, qual é a atitude humana quando nós temos uma grande necessidade e o que tem na mão não dá para suprir a necessidade? Qual é a tendência? Não vai dar, não vai dar. Meu Deus do céu, olha só, é por isso, tá vendo? Eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu dou oferta, frequento célula, faço de tudo, vou na reunião de oração, vou no culto e não está dando. O que você está fazendo? Reclamando, murmurando. Está vazando a desordem interior que está no teu coração. O que Deus quer que você faça? Pega o pouco, valoriza o pouco, honra o pouco. Porque a palavra de Deus diz que se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. E uma das formas de ser fiel no pouco é agradecer. Deus, eu te dou graças pelo que tem na minha casa. Eu te dou graças por aquilo que o Senhor tem me confiado nas minhas mãos. Eu te dou graças pela célula. Tem gente que reclama da célula que tem. Enquanto ficar vazando esse pus de reclamação, Deus nunca vai te confiar o muito. Honra a Deus pelo que você tem. Talvez 1, 2, 3, 4. Honra a Deus, agradecendo, porque essa é uma outra chave. Como eu disse, aquietar-se e agradecer. Diga comigo, aquietar-se e agradecer são chaves que geram milagre. Agora, vem a terceira chave para pôr o mundo interior em ordem. O que Jesus fez depois que deu graças com o pouco que tinha na mão? Partiu. Ele rasga, que é o pão sem fermento, ele rasga e começa a distribuir. Agora, na nossa mentalidade humana, o que eu tenho já não dá, nem para mim. Eu vou dividir. Na cultura do reino, essa é a chave que acompanha o milagre. A semeadura. Eu disse no começo desse culto que a crise que nós estamos vivendo não vai atingir a igreja, se a igreja souber semear na crise. Agora é a hora de você investir no reino, que é o melhor banco que existe sobre a face da terra, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. É a prova de que você vai pôr o teu mundo interior em ordem. Porque quando você semeia, você está tirando o foco do
teu cuidado e colocando foco no cuidado de Deus. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Eu amo a sua casa. Olha que interessante nessa canção. Deus cuida de mim e eu amo a sua casa. Porque a casa é o lugar de eu investir no reino de Deus. Não só minhas finanças, mas o meu serviço, o meu trabalho, o estar envolvido com as coisas de Deus. E junto com isso os recursos que Deus... Mas está pouco, pastor. Creia, tira o foco do desespero do cuidado e semeie. Porque foi isso que Jesus fez enquanto ele partiu. Sabe o que eu acredito que aconteceu? Eu acho que foi assim. Tinha 5 folhas de pães. Ele falava para o discípulo, me dá a primeira. Ele partia 1, 2, 3, acabou. Me dá a segunda. 1, 2, e vai distribuindo. Me dá a terceira. Me dá a quarta. Me dá a última. Me dá... Não era a última? Não, ainda não chegou na última. Então vai me dando. Esse é um princípio, irmãos. Foi por isso que Jesus valorizou a oferta daquela viúva. Ela não deu uma parte, ela deu tudo. E tudo que ela tinha era pouco ou muito? Pouco. Era o pouco, mas ela honrou o pouco e pôs o pouco no melhor lugar que podia pôr. E Deus honrou aquela mulher. Aquela viúva fora de Israel, quando o profeta chegou lá, tudo que ela tinha era um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. O que o profeta mandou fazer? Pega esse pouco, faz o pão, traz para mim. Porque o azeite não vai acabar e a farinha não vai acabar. Porque é na crise que você investe. Quem está entendendo, irmãos? Irmãos, eu sinto de fazer um negócio profético aqui. E você me conhece, faz 10 anos que nós estamos à frente dessa igreja. E se eu fiz isso 1 ou 2 vezes nesses 10 anos, foi muito, porque eu não sou um pastor que fico fazendo apelações. Construímos esse templo com ajuda, com recursos, com venda de pizzas, com feijoada, né, Luiz? O Luiz não gosta nem que eu falo dessa feijoada. Mas eu estou sentindo um ambiente profético aqui nessa noite. Tem alguém que crê junto comigo? Valmir, pega o cesto. Pastor, mas a gente já fez o dízimo e oferta. Eu sei. Mas isso é para quem Deus falar no coração. Porque eu estou trazendo uma palavra de fé. E eu sei que tem muita gente aqui vivendo momentos difíceis. Eu sei disso. Eu sei que tem irmãos que perderam empregos. Eu sei que tem irmãos aqui que têm seus negócios próprios, que caiu o negócio. Eu sei disso. Mas, por favor, igreja, responda para mim. Qual é o princípio bíblico da colheita? Qual? Quem semeia com fartura, vai colher como? Eu não vou ficar nem um pingo, queria que os músicos subissem rapidinho, eu não vou ficar nem um pingo preocupado com quem vai e quem não vai. Isso aqui é uma palavra do Espírito Santo para quem se sentir tocado. Cada um faça conforme o Espírito Santo, conforme sentiu no coração. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Porque essa semente que você vai trazer agora, ela vai ser uma semente diferente. Ela vai ser uma semente em cima dessa palavra que está sendo declarada aqui. Uma palavra de pôr em ordem o mundo interior. E quando nós chegamos nesse princípio de semear, eu fui muito tocado nesse momento. Eu não fiz isso nem em Itapura, não fiz isso nem de manhã. Eu estou fazendo aqui por direção do Espírito Santo. Talvez tenha alguns que creiam, talvez tenha alguns que não creiam. Não tem problema. Eu vou responder para Deus dos meus atos. Mas eu estou desafiando você agora, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei como estão as suas finanças, mas se você está num momento de escassez, eu desafio você a fazer uma semeadura de fé, para que Deus honre você. Toca aí para nós. Não precisa ficar olhando para ninguém. Faça conforme Deus te orientar.
eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança. Declare junto. Sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso. Olha só, peraí que nós vamos orar, Valmir. Foi no momento de escassez, onde a terra não estava produzindo e a fome estava espalhada por todo lugar, que Deus disse para Isaac: semeia na terra. Isaac começou a semear, e a Bíblia diz que o homem ficou rico, porque ele colheu a 100 por 1. Porque no tempo da escassez, se você quiser pôr a tua vida interior em ordem, é a hora de semear. Eu queria que toda a igreja, eu não vi quem trouxe, quem não trouxe, eu nem quero saber, porque isso é uma coisa de você com Deus, mas eu quero abençoar toda a igreja. Levante a sua mão, por favor. Eu quero abençoar o teu negócio, eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua família, e eu estou sendo específico nessa hora, na tua vida financeira, nas perdas que você teve. Elton, fique em pé, Elton. O Senhor está dizendo assim para você, Elton: o que você perdeu nem se compara com a colheita que você vai ter. O que você perdeu pode ser significativo no momento que você está vivendo de escassez, mas a colheita que Deus vai trazer para você, porque você ouviu a voz de Deus e obedeceu o que Ele mandou você fazer, vai trazer superabundância na sua casa, e você vai ser usado para abençoar outras pessoas com aquilo que Deus vai te trazer de colheita. Pai, eu abençoo esse povo, eu abençoo essa igreja, eu abençoo cada vida que creu nessa palavra que foi liberada agora. E eu declaro, Senhor, como profeta do Senhor, que nesse tempo de crise e escassez, esse povo vai prosperar. Esse povo vai prosperar. Negócios vão brotar. As coisas vão acontecer. Vai ter prosperidade por todo lado na vida daqueles que creem na tua palavra, em nome de Jesus. Pegue na mão de alguém e diga assim: essa palavra é para você e ela vai se cumprir. A última, pode levar, Valmir. Eu queria que você fizesse a contagem com mais uma testemunha para nós anunciarmos para a igreja. Bem suave. Eu quero dar o último princípio para pôr o mundo interior em ordem. Primeiro, aquiete-se. Segundo, agradeça. Terceiro, semeie. Quarto, deixe que o Senhor restaure as áreas de incredulidade que estão na sua vida. Eu volto naquele princípio dos cestos, dos 12 cestos. Os 12 cestos que sobraram era para corrigir a incredulidade no coração deles. Por um lado, Jesus foi estímulo para a fé deles, mas nesse momento o princípio é: sabe o que muitas vezes deixa nosso mundo interior perturbado? Frustrações. Não aconteceu como eu esperava. O que eu tinha projetado não aconteceu. Eu fiz um plano, eu tinha uma expectativa e ela não aconteceu. E sabe o que acontece nesse momento? Uma frustração e uma decepção se instala na tua alma, um medo vem, uma ansiedade vem, e essa raiz escondida de uma frustração numa área afeta todo o teu mundo interior.
E o Senhor diz assim: recolhe tudo que ficou espalhado. E essa palavra que eu estou dando para você, recolhe tudo que ficou espalhado com a pancada que você tomou. Junta nos cestos, apresenta para Deus e fala: Deus, eu entrego agora essa frustração. E eu te peço perdão por ter permitido que essa dor roubasse a minha fé. Porque a partir de hoje, eu vou permitir que o Senhor restaure a minha fé. Porque se a fé não for restaurada, irmãos, é impossível o teu mundo interior ser restaurado. É impossível você pôr em ordem sem fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que aquele que se aproxima de Deus é imperativo, necessário que ele creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se você não tem fé, nem relacionamento com Deus você consegue ter. E é exatamente isso que acontece com a vida de muita gente. A frustração instaurada porque a expectativa não foi suprida rouba teu relacionamento com Deus. Naquela área você está travado com Deus. E isso só pode gerar bagunça no mundo interior. E além de tudo, nessa noite, é uma noite de cura. Porque eu sinto muito forte que tem muito coração aqui que vai ter o seu mundo interior restaurado nessa noite. Eu não sei o que você vê em você que está causando a desordem no teu mundo interior. Mas independente do que seja, eu quero orar por você. Quero liberar na sua vida. Irmãos, está na hora de você romper. Está na hora de você sair dessa volta do deserto e entrar na onde Deus tem para a sua vida. Essa é uma palavra-chave para esse tempo na sua vida e para o que está por vir.